Eu vou sair do púlpito, pode sentar. Eu vou sair do púlpito porque eu vou contar uma história que não está na Bíblia. Mas é porque a história parece comigo muito hoje. Sabe que lá no Brasil a gente faz muita brincadeira com sogra, né? Eu também sou sogra, eu tenho uma nora. E dizem que a sogra chegou na casa da filha dela com 2 malas grandes assim, botou na frente do portão, tocou a campainha e esperou. E o genro apareceu lá do 2º andar e disse: oi, tudo bem? Ela disse: olha aqui para mim. Agora eu vim e eu só vou embora quando vocês enjoarem de mim. Ele disse: a senhora tem certeza que não quer entrar nem para o cafezinho? É o meu caso. Olha eu aqui de novo. Aqui de novo. Mas eu já tenho emprego para sexta e garantido para domingo. Tá tudo bem, a agenda está completa. Mas eu peço a vocês orações, porque eu já fiz 2 convites, 2 congressos, e o próximo congresso é para um retiro de carnaval. É uma igreja de pessoas muito pobres, são ribeirinhos. E eles fizeram um esforço, pagaram a passagem minha e da Ângela. Então, eu não quero dispensar esse trabalho. Eles estão esperando. Você pensa, esse povo é uma cidade onde nem tem mais carnaval. Tem 5 anos que não tem carnaval. E eles querem que eu vá. E eu marquei com eles esse carnaval para ir. Então, por favor, orem para ver se os médicos... 3 médicos eu perguntei hoje. Chorei minhas pitangas para eles. E eles disseram não, que domingo ela completa a lista de antibióticos e que então ela está livre. Então eu, no meu coração, esse é o meu desejo de sair daqui segunda-feira. Eu só estou pedindo a Deus que seja a vontade dele. Não é? Então, eu peço a vocês que orem intensamente, porque eu já falei com o médico no Brasil, o pneumologista, para ver se ele pode atendê-la terça-feira de tarde, lá pelas 5 horas da tarde, se dá para ele atendê-la, porque eu ainda tenho que resolver problema quando chegar no Brasil. Eu estou com um irmão em cima da cama, que ontem começou com oxigênio, ele tem 95 anos, e já tem 2 semanas que ele não fala e está quase comendo nada. Eu tenho um irmão de 95 em cima da cama. Eu tenho um de 97 que sobe em mangueira. E um de 99 que sai de casa, que faz tudo. Mas esse de 95, eu sou a caçula, vocês pensem. Então, as coisas estão desse jeito. Estão dando para a gente rir, porque eu não sei o que é que Deus quer, mas eu sei que Ele quer. E que Ele protege, que Ele ampara, Ele segura, Ele está fazendo aí uma coisa bonita. Mas eu estou pedindo a Deus para ver se dá para a gente sair daqui segunda-feira, para a Ângela ainda passar em 2 médicos e resolver se ela quer ir comigo para lá, ou se ela quer ir para Juiz de Fora, ou se vamos ter que encontrar uma pessoa para ficar com ela lá no Rio de Janeiro, porque sozinha eu não a deixo. Eu moro ali em Copacabana, na boca do lobo ali, de junto do Copacabana Palace, em tempo de carnaval ali. É terrível. Então, vamos começar a trabalhar. Só para botar a par, vocês a par da minha vida. Estou pedindo a Deus... E cobrindo, você não sabe quanto eu já te cobri de graça, Ariquel. O senhor veste a Ariquel de graça na hora que ela for falar com o médico. O senhor cobre ela de toda a graça possível para ela conseguir esse negócio. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus que está escrita no capítulo 24 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas, capítulo 24. Começando no versículo 28, está escrito assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco,
porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nós temos aqui um trecho que eu acho dos mais belos do Evangelho quando se trata de intimidade com Deus. Às vezes nós pensamos em intimidade com Deus assim, horas de ficar com a Bíblia, horas de louvor. Intimidade com Deus é vida na presença dEle. E Deus não nos pediria uma coisa que não fosse possível para nós fazermos. Como você vai fazer a vontade de Deus se você não sabe qual é a vontade de Deus? Como é que você vai agradar uma pessoa se você não sabe se a pessoa gosta daquilo? Às vezes até quer, mas você não conhece. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais é possível agradá-lo. Você quer agradar uma pessoa e você convida para um jantar na sua casa. Aí você compra os camarões do Camarão e Companhia, que são os mais caros lá do Rio. Aí você faz uma entrada de camarões. Prato principal, lagosta gratinada. Aí você faz de sobremesa o creme de cupuaçu. E você faz para beber um coquetel de... Deixa eu ver mais o que é que eu gosto. De maracujá. Aí quando você chega na mesa, a pessoa que tanto você quer agradar, a pessoa para a qual você gastou o que não tinha, a pessoa diz: ai, irmã, desculpe, mas eu sou alérgica a frutos do mar. Dançou a entrada e o prato principal. Aí você diz: ai, irmã, tá, enquanto eu vou providenciar uma coisa, vá tomando aquele suquinho. Eu não posso com frutas cítricas. Foi embora o mousse de cupuaçu, foi embora o suco, não sobrou nada. Por quê? Porque você não conhecia a pessoa. Você queria agradá-la, mas você não conhecia. Se conhecesse, você fazia aquele frango que ninguém merece, com chuchu, né? Essas coisas assim sem graça, de gente que não gosta de comer. Então, nós precisamos, à medida que nós conhecemos a Deus, nós podemos agradá-lo ainda mais. E olha, Deus se agrada das coisas simples. Deus se agrada do seu coração, da sua simplicidade. Ele diz assim praticamente: olha aí, minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito, abatido de espírito, que treme da minha palavra. Deus criou o homem para ele. Ele quer o homem para intimidade com ele. É incrível como ele derrama o seu amor lá na cruz, só para ter você com ele. Então, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós podemos agradá-lo. E com as nossas coisas simples. Mas, irmã, eu não sinto por Deus este amor espiritual. Deus não lhe fez um espírito. Eu não sinto por Deus este amor angelical. Ele não lhe fez um anjo. Ele quer que você o ame assim, gente, do jeito que você é. Quando ele tirou Israel do Egito, ele olhou aquela nação e disse: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Você acha que a alma daquele povo era melhor do que a sua? Não era. Mas é isso que Deus quer. É isso que Ele quer de nós. Então aqui nós temos um trecho em que tem 2 discípulos e nós somos discípulos. Discípulos de Jesus. Eles eram de Emaús, uma cidade que ficava pertinho de Jerusalém, a pé um dia andando. Esses homens tinham acreditado que Jesus Cristo era o Messias. E eles largaram tudo em Emaús, deixaram sua casa, sua família, seus amigos, e eles vieram contra a vontade de todos, mas seguiram o Messias, porque aquele era o Messias. Andaram com Jesus todo aquele tempo, mas teve um momento em que eles viram Jesus preso, julgado, condenado, crucificado, morto e enterraram. Eles viram. E contra os fatos, não tem como, não tem argumento, eles viram. Ninguém contou para eles. Então, quando eles viram aquilo tudo, a visão que eles tiveram foi tão impressionante que eles esqueceram de tudo o que Jesus tinha dito. Então, eles simplesmente empacotam a sua trouxa, caminho de Jerusalém, caminho para Emaús. E 2 discípulos confusos, porque eles passaram muito tempo ouvindo Jesus dizer que ao 3º dia ressuscitariam. Mas na hora que Jesus Cristo disse que ressuscitaria, eles não contestaram. Senhor, me desculpe, o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. O Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim a caminho do cemitério. O Senhor ressuscitou Lázaro no 4º dia que estava morto. Mas o Senhor se ressuscitar, depois de 3 dias, fica difícil para nós, mestre. Não. Na hora que Jesus diz, eles aceitaram. Agora, eles vão embora. Mas agora, nós vemos que eles ficam desencorajados. Enquanto eles estão caminhando para Emaús, Jesus aparece no meio deles. Você vê quanto vale um discípulo para Jesus. Ele tinha apanhado que nem cachorro vira-lata na quinta-feira, a noite toda. Sexta foi crucificado, morreu, foi enterrado. Passou o sábado, domingo de manhã, ele já estava acompanhando esses 2 discípulos. E Jesus se apresenta entre eles e diz assim: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E logicamente que Cleofas, que parece que era o mais falante, ele disse logo: será possível que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Parece que só se comentava aquilo. E Jesus simplesmente diz: quais? Quais? Eles dizem o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E nós, que esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E quando eles dizem isso para Jesus, eles confessam
a frustração, a derrota. Nós perdemos, porque nós apostávamos tudo nele. Todos em Israel esperavam o Messias guerreiro, o Messias que vinha, que era o filho de Davi, que vinha para restaurar o reino davídico, aquele que ia fazer de Israel a nação que era nos dias de Davi, que ia libertar Israel do punho do Império Romano e da dinastia dos Herodes. Mas, de uma hora para outra, eles viram a esperança deles toda numa cruz. E Jesus, e eles confessam uma coisa, eles dizem, é bem verdade, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Olha quantas evidências esses homens tinham. Primeiro, Jesus tinha falado que ressuscitaria. Eles ficaram lá. Por que eles viram Jesus na cruz e ainda ficaram sexta, sábado, lá, esperando o quê? Então, e nós vemos que Jesus Cristo estava ali ouvindo aquela charopada toda. Jesus aparece no meio deles e nós vemos aqui que Deus fala conosco. Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus primeiro aqui falou com esses discípulos através dos outros irmãos. Eles não acreditaram. Ele diz, versículo 22, 23, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. As mulheres falavam, meus irmãos, uma das formas de Deus falar com você é através de seus irmãos na igreja. Nunca duvide, mas Deus vai falar comigo através de um pecador? E se ele não falar através de pecador, vai falar através de quem? Se todos nós somos pecadores, mas somos filhos de Deus. Ou você acha que os profetas não eram pecadores? E Deus não falou por boca dos profetas? O único que pisou nessa terra sem jamais ter pecado foi Jesus. Então nós precisamos dar atenção, ouvidos ao que nossos irmãos dizem. Porque pecadores, filhos de Deus. Você sabe o que aconteceu com você? O que foi que Jesus fez? Lá na cruz, a Bíblia diz que ele comprou todos os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. Ele comprou. Ah, mas ele comprou Lula? Comprou. Mas ele comprou Alexandre de Moraes? Comprou. Mas ele comprou o Trump? Comprou. Não significa que eles serão salvos. Eles terão que se arrepender, ouvir a palavra da verdade, se arrepender, se render a Jesus Cristo. Mas eles estão comprados. O preço deles foi pago. Agora, Jesus Cristo entrega a sua vida lá na cruz para comprar você, para dar você de presente para o Pai. Porque vê se você entende essa situação. Deus formou você no ventre da sua mãe para Ele. Deus formou você para Ele. Seu pai não sabe fazer filho. Seu pai não sabe fazer esse microfone. Quanto mais fazer você. Sua mãe também não sabe. Então,
Deus fez você para Ele. Mas como você nasceu em pecado, perdido, Jesus Cristo vai lá na cruz, entrega a vida dele, compra você. Está aqui, Pai, é seu de volta. Então, cada um de nós que é filho de Deus, nós somos um presente de Jesus Cristo para o Pai. Nós somos filhos de Deus. Cada um do seu jeito, mas somos filhos de Deus. Agora, nós estamos na congregação. O que Deus pode falar comigo através dos meus irmãos? O que Deus pode falar comigo através dos meus irmãos? Eu tenho que dar atenção ao que as pessoas me dizem na igreja. Porque é um filho de Deus que está falando. É um filho de Deus que está falando. Mas a senhora é uma pregadora, e daí? E daí? Não tem isso, não. Digamos que você tem 2 filhos, né? Qual dos 2 é o mais importante para você? Não tem. Filho é tudo a mesma coisa. Não importa se um é médico e o outro é pedreiro. Eles são filhos. Então, se nós sabemos disso, por que nós achamos que na igreja um é melhor do que o outro? Não é. Cada um tem a sua posição. Então, nós precisamos dar atenção ao que as pessoas estão dizendo. É interessante que quando no início da igreja a gente vê isso logo, um dos primeiros problemas que vem para desfigurar a noiva de Jesus Cristo, é que estava havendo uma parcialidade na distribuição dos alimentos. Porque estava com muita dificuldade, as pessoas que se entregavam a Jesus Cristo perdiam emprego, perdiam tudo. Então, haviam as viúvas judias e as viúvas helenistas. Viúvas helenistas são aquelas que não eram de Jerusalém. E as viúvas judias eram aquelas que eram de Jerusalém. Quer dizer, mulheres que por uma ou outra razão não tinham maridos. Então, havia a distribuição de alimentos para elas. Estava acontecendo um problema. É que as viúvas de Jerusalém estavam recebendo um tratamento melhor dentro da igreja. E as viúvas dos helenistas estavam sendo deixadas para trás. O zum, zum, zum. Vocês sabem como é fuxico na igreja? Começa o... E aquele negócio vai espalhando. Ninguém vai direto para o pastor para falar. Começa a falar aqui no gungusmos, né? No murmúrio. A coisa vai. Só que a notícia chegou aos ouvidos dos apóstolos. Eles reuniram a igreja e disseram, olha, não é justo que nós deixemos a oração e a pregação da palavra para vir servir à mesa. Vocês escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé. Eles disseram. A igreja sabia direitinho quem é que tinha aquelas qualidades. Filipe, Prócoro, Nicanor, Estevão, a igreja apontou na hora os 7. E na hora os 7 foram aceitos. E então vocês veem que a igreja sabe. A igreja, quando ela se reúne, ela tem um poder fora do comum. Quando aconteceu que a dinastia dos Herodes não era uma dinastia do Império Romano. Era uma dinastia amonita. E os judeus odiavam os amonitas.
Então, os Herodes não eram aceitos pelo povo de Israel. E eles não podiam fazer nada. Mas o povo de Israel odiava os Herodes. Então, quando houve a situação da igreja, os Herodes viram uma oportunidade para agradar o povo de Israel. Como o povo de Israel estava contra a igreja, então os Herodes resolveram também ficar contra a igreja. Perseguiram a igreja e quando foi na época da Páscoa, Herodes prendeu 2 apóstolos, Pedro e Tiago. Tiago, ele passou o fio da espada, está lá em Atos 12, logo antes da Páscoa, e guardou Pedro para passar ao fio da espada depois da Páscoa. Viu que agradou os judeus com isso, matando os apóstolos. Botou Pedro aprisionado com 4 grupos de soldados. Pedro amarrado a 4 soldados que trocavam guarda 4 vezes por dia, num cárcere impossível de ser invadido. Isso em Jerusalém. Na casa de Maria, mãe de João Marcos, era onde a igreja se reunia em Jerusalém. A igreja orava. A igreja orava. A igreja orava. A igreja orava. Igreja quem são? Pecadores que se renderam a Jesus Cristo. Esses pecadores como nós, que se rendem a Jesus Cristo, são filhos de Deus, clamavam ao Pai. E essa igreja soltou Pedro. Como que a igreja soltou? Porque orou. Deus mandou um anjo que foi lá, tirou Pedro da prisão. Ninguém soube, ninguém viu, Pedro saiu. Por quê? Porque a igreja orou. Todos pecadores como nós somos, todos salvos pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e todos clamando da terra para o céu. O poder da igreja reunida sobe aos céus e Deus dispensa um anjo para fazer. Então agora você vê o primeiro erro desses 2 discípulos foi que eles ouviram a voz do seu desespero. Eles ouviram a voz do seu desânimo. Eles ouviram a voz da sua derrota. Dizer, eu estava enganado. Realmente o povo tem razão. Ele não era o Messias. Porque se ele fosse o Messias, não tinha acabado numa cruz. Eles ouviram a voz lá da alma deles. Eles esqueceram da voz que antes disse para eles, eu ressuscitarei. Então nós precisamos prestar atenção que voz nós estamos ouvindo. Se é a voz dos nossos medos, se é a voz das nossas frustrações, de onde vem a voz que nós estamos ouvindo? Segunda pergunta que Deus faz no Éden para Adão: quem te fez saber que estavas nu? Como que você veio a saber que estava nu, Adão? Quem te disse? De onde veio esse comunicado? Então, às vezes, nós temos medo de coisas que Deus não disse. E na hora daquele medo, nós jogamos fora toda a nossa confiança em Deus. E com isso, nós não nos agradamos. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, ainda que chorando, ainda que sofrendo, dizer, como Jó. Jó
todo de câncer cobrindo o corpo dele. Tinha tido uma falência financeira total. Estava num luto onde ele enterrou todos os seus filhos. Perdeu os seus empregados. E ele olhou na cara do câncer e disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará sobre a terra. E então, revestido o meu corpo da sua pele na minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha, Jó não tinha um evangelho para ler. Jó não tinha um salmo para ler. Mas ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Esses dois discípulos seguiram pelo que eles viram. Ora, o justo não vive pelo que ele vê. O justo não vive pelo que ele sente. O justo vive pelo que ele crê, porque o justo viverá pela sua fé. Agora nós vemos que, através dos outros irmãos, nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos estar na congregação. Nos aborrecemos, sim. É cada uma que se passa em igreja. Quando uma pessoa aceita Jesus comigo, irmã, qual é a igreja que eu vou? Eu digo: a mais próxima da sua casa. Se é uma igreja onde se prega a palavra de Deus, vá. Agora, ali você vai encontrar fofoqueiro, gente da língua grande, maledicente. Você vai encontrar todo tipo de pecado lá dentro. Não pense que você vai encontrar gente, está todo mundo no caminho da santificação. Gente que você não vai acreditar, mas fazendo coisa pior do que você. É isso que você vai fazer. É isso que você vai ver. É isso. Uma vez, lá no Morro Dona Marta, tinha um homem que ele trabalhava de vigia. Ele trabalhava num prédio no Flamengo. E a mulher dele tinha 2 crianças. Só que como ele trabalhava de noite, a mulher saía para fazer o que não devia. E as crianças dela eram tão pequenininhas, e ela pegou AIDS. E começou o sofrimento. Naquela época, o tratamento de AIDS era aquele AZT até morrer. E não dava para ficar no hospital, porque não tinha espaço para ficar no hospital. Então, ele estava sofrendo muito. Eu tenho uma ordem na casa de Maria e Marta: a criança só entra quando sai da creche. E a criança sai da creche no ano de completar 5 anos, ela vai para a escola. Então, fica na casa de Maria e Marta. Só que aquilo me doeu o coração. As meninas da casa de Maria e Marta vinham falar comigo. Eu chamei as moças que trabalham lá comigo e disse: olha, aqui é assim, 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 assim. Eu já orei e pedi a Deus orientação, e eu tenho no coração o desejo de ajudar essa família. E o único jeito que eu tenho de ajudá-los é dizer a esse homem, para de manhã, quando ele chegar, da coisa, ele pega as crianças e deixa aqui na casa de Maria e Marta. Elas ficam conosco o dia todo, comem, tomam banho e tudo mais. E de noite, elas vão para casa dormir. Mas isso vai dar trabalho para vocês. Não, elas quiseram. Ajudaram que só. Pronto. As crianças ficaram lá. Depois de 8 meses, a mulher morreu. Ele era do Ceará. Ele tinha uma irmã e a mãe dele que morava em Nova Iguaçu. Então, houve o enterro e tudo mais. A mãe dele e a irmã levaram logo as crianças e ele aproveitou para vender o barraco. E no dia que saiu a mudança dele, ele passou lá na casa de Maria e Marta. Ele disse para mim assim: dona, eu vim aqui para lhe agradecer. Ele estava chorando.
Porque eu sempre falei mal de protestante. Eu sempre odiei protestante. Eu sempre achei que é uma raça que não presta para nada. Mas depois de tudo o que a senhora fez por nós, eu fiquei parado olhando, porque aquele verbo eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido. Aí eu fiquei lá olhando para ele, porque aquele homem chorava tanto, ele estava sendo sincero. Porque aí ele foi, elogiou o trabalho, agradeceu, chorou, eu orei com ele, foi embora. Depois eu disse para as meninas, vocês ouviram o que foi que ele disse? Mas, irmã, aqui a gente só fala assim. Quer dizer, dentro da favela, a gente tem uma linguagem. Vocês não sabem os verbos. Vocês não têm noção. Pessoas santas. Santas. Mulheres santas. O único defeito, são pobres. E muito pobres. É na congregação dos santos de Deus que nós vemos as coisas acontecerem. E quando nós estamos na congregação, Deus pode falar pela boca de qualquer um dos nossos irmãos. Mas nós precisamos estar lá. Em Hebreus, ele aconselha, não deixeis de congregar-vos. Porque Deus, ele se deleita na congregação. O Espírito Santo, ele se deleita na comunhão dos irmãos. Você vê quando Paulo dá a bênção final, seja o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo se deleita na comunhão, na congregação dos santos. Então é preciso que nós respeitemos a congregação. Eu olho para vocês e eu admiro. Vocês trabalham o dia todo. Acorda de manhã, trabalham o dia todo. Chega em casa, tem coisa para fazer, mas vocês vêm. Vocês estão aqui, eu estava dizendo para a pastora Cátia. Como vocês são admiráveis. Como vocês têm valor. Aí a nossa irmã disse, vamos agradecer a Deus. A gente não tomou ônibus. Sim, mas está todo mundo cansado. O trabalho é árduo. Chega em casa, às vezes ainda tem coisa para fazer. Não é? E nós não deixamos de congregar. Nós estamos aqui. Primeiro erro que esses discípulos cometeram, eles ouviram a voz da frustração, a voz do medo. E por isso eles não permaneceram na congregação. Se eles tivessem ficado na congregação, as mulheres estavam dizendo preconceito. Foi mulher que disse, né? Eles dizem para Jesus, ora, umas mulheres, né? Verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. O que mais eles queriam? Mas como foram as mulheres que disseram, deixaram coisa de mulher. Podiam ter evitado aquela caminhada toda de um dia bem feito. Foram até Emaús e voltaram. O dia todo, depois da noite toda. Para chegar e os discípulos dizerem, ele já veio aqui. Você está vendo? Como você perde quando você não está na comunhão. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam.
Deus continua falando através de seus filhos na congregação. Mas Deus também fala através das Escrituras. Fala. Aqui, no versículo 27, Jesus, começando por Moisés, quer dizer, lá no Gênesis, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Então, desde o Gênesis, todo o Pentateuco, todos os profetas, a Escritura fala sobre Jesus. Então, quando nós queremos conhecer Jesus, nós vamos para a Escritura. Porque Jesus Cristo diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. E eles, em vez de ouvirem a voz de Deus falando na Escritura, eles ouviram a voz do seu medo. Deus fala pela sua palavra. Deus diz pela sua palavra. A palavra de Deus é a expressão de Deus. Deus resolveu fazer tudo pela sua palavra. Até o dia que Ele coloca a sua palavra no ventre de uma mulher e cria um corpo de homem para esta palavra. É Jesus, que é o verbo de Deus. Eu não sei se eu contei para vocês uma experiência que eu tive no lixão do Rio de Janeiro. Já contei aqui. Eu tinha uma missionária suíça que estava no Rio de Janeiro e um dia nós estávamos na nossa reunião de oração, que eu faço parte de um grupo de Lydia's International Fellowship, que é da Austrália, que é fundado pela Sheila McAlpine. E nós temos essa reunião de Lydia's, que é uma reunião de intercessão, onde nós só oramos por autoridades, assim, lideranças dos países. E no final, essa moça se levanta e diz: olha, eu estou aqui no Brasil há um tempo, mas eu estou gastando muito dinheiro de hotel. Eu tenho um trabalho no lixão e eu queria saber se aqui vocês não têm alguém que tenha um quarto no seu apartamento, que possa alugar, ou saiba de um lugar mais barato para eu ficar. Aquilo tocou meu coração, porque eu tinha acabado de enterrar minha filha. E o quarto estava lá vazio. Aí, quando acabou, eu chamei e disse: olha, eu tenho lugar para você lá em casa. Tem máquina de lavar, mas eu não vou lavar roupa para você. Tem fogão, mas eu não vou cozinhar. Eu contei para ela a minha vida e disse: está tudo lá, você não precisa pagar nada. Só que você vai ter que se virar. Mas você vai primeiro lá em casa ver se gosta. Gostou, que ficou 4 anos. Saiu de lá para ir para o Nepal. O nome dela é Daniele. Só que o trabalho dela no lixão era ensinar os meninos de lá a fabricarem bolas de futebol oficial. Ela fornecia todo o material e ensinava. Sabia fabricar. E ela comprou um carrinho, um Gol, velho, daquele modelo antigo, que eu apelidei ele de Sansão. Porque ele era velho, todo arrebentado, mas era forte. Aí, quando ela tinha que ir embora, eu já sabia que ela tinha que ir embora, ela disse: Edmeia, eu estou com um problema. Eu dei o meu carro para um senhor de lá, do lixão, mas eu não posso levar. Eu já deixei os documentos com ele, mas eu teria... Não, o carro já está lá com ele, mas eu trouxe os documentos para acertar tudo, eu não posso levar. Eu disse: faz o seguinte, sossega o coração, deixa tudo comigo, me ensina como é, que eu vou levar. Ela me indicou tudo, ela viajou. No outro dia, eu fui lá para o lixão. Nunca tinha ido ao lixão. Tomei um carro, fui para a Central do Brasil,
tomei um trem, desci em Campo Grande, tomei outro, fui, no final tomei uma Kombi. Em vez de chegar no Gramacho, eu cheguei no Jardim Gramacho. Quando eu cheguei lá, era só eu dentro da Kombi, e o homem disse, ponto final. Desci. Olhei assim, parecia a Serra da Mantiqueira, só lixo. Eu nunca tinha imaginado uma coisa daquela. Lixo. Mas eu já cheguei tarde. Cheguei na hora que os caminhões da Conlube estavam trazendo para despejar o lixo. Ele me deixou ali e foi embora. Ponto final. Eu fiquei ali pensando o que é que eu vou fazer. Um mau cheiro horrível, sol quente. Tinha umas árvores assim, secas. Urubu, que eu nunca tinha visto tanto. Quando ele despejou o lixo, aqueles urubus vinham com tudo em cima do lixo. Sai do meio do lixo, do meio. Não sei de onde apareceu aquela mulher. Uma mulher assim, negra, assim, parecida comigo, bonita assim, sabe? Forte. Ela só tinha esses 2 dentes. Mas a mulher subiu no monturo de lixo. Mas ela xingava os urubus com todos os palavrões, um atrás do outro. Parece que ela tinha treinado. Mas ela falava os palavrões com perfeição. Ora, a gente sabe palavrão, a gente não diz, mas a gente sabe. Eu fiquei ali olhando, mas que brilho aquela mulher tinha. Ela tinha uma coisa que me atraiu. Fiquei parada. Eu disse, Senhor Jesus, eu não acredito que Deus tenha formado essa mulher aqui na terra para ela conversar com o urubu. Essa voz, essa presença que ela tem, são para pregar a tua palavra. Senhor, me dá essa mulher para eu falar do teu amor para ela. E aí, dali a 2 dias, estava lá de novo. Aí eu comecei a paquerar aquela mulher. Paquerar. Eu ia lá, procurava me aproximar, mas ela era muito arisca. Consegui tirá-la do lixo, fazer um barraco para ela. Encontrei os filhos dela, que estavam na estação de ferro Leopoldina. Bem, comecei e orando e pedindo a Deus que eu queria falar de Jesus para ela. Mas eu não encontrava o meio. Porque é fácil você falar de Jesus para uma pessoa que tem tudo. Mas uma pessoa com a vida dela, morando no lixo, nunca foi respeitada. A mulher do lixo, que fede. Como você vai dizer Jesus te ama? Não pode. Aí, e eu orando por aquela mulher. Consegui construir um barraco para ela fora do lixo. Botei tudo lá bonitinha, pedindo a Deus a oportunidade de falar do amor de Deus. Ia chegar o Natal. E eu pedi, eu jejuei. Eu disse, eu quero essa mulher de presente. Quero. Eu jejuei tudo, eu marquei com ela. E no dia de Natal eu desci para lá. Em vez de fazer ceia, fazer o almoço, que eu tinha que voltar. E eu não tinha uma palavra para dizer para ela. Aí eu acertei tudo na hora. Bem, eu disse, o jeito é a gente comer. Aí eu disse, Zilda, ela me interrompeu e disse, como foi mesmo que a senhora me conheceu? Aí eu disse para ela, do primeiro dia que eu cheguei lá, eu disse, você estava xingando os urubus, Zilda, com tanto palavrão. Aí ela riu. Ela disse, se a gente não xingar, eles pegam tudo, não sobra nada para a gente. Eu disse, mas Zilda, não adianta xingar urubu. Eles não compreendem o que você diz. Ela fez assim. Eu disse, você gostaria que eles entendessem? Ah, queria. Aí o Espírito Santo trouxe a palavra. Eu disse, só tem um jeito. Ela disse, como?
você vira urubu. Assim, você fala com bico de urubu, você fala na linguagem do urubu, sacode a asa como urubu. Ela olhou para mim e pensou, ela é doida. Imediatamente, eu disse, conheço alguém que fez isso. Virou urubu? Eu disse, não, virou pior. Virou homem pecador. É Deus, Hilda. Deus fez assim. Ele falou conosco de tantas formas. Olha os céus. É Ele que manda a chuva. É Ele que manda o sol. Aí eu comecei a falar de tudo o que ela compreendia. Né? Mas aqui na terra, nós não compreendemos nada dele. Não aceitamos esse amor, essa doação, essa entrega. Por fim, ele teve que virar homem, para falar na linguagem de homem, para ser reconhecido em figura humana, Hilda. Para que todo mundo pudesse olhar para ele, ouvir a voz dele falando como homem. E depois, os homens o levaram para a cruz. Ela disse, é isso que é Jesus Cristo? Eu disse, é. Eu fiquei discipulando essa mulher. Quando ela morreu, ela já era líder da rede de orações da Assembleia de Deus de lá. Por quê? Porque eu entrei com a Escritura. Deus fala pela boca dos irmãos, mas Deus fala na sua Escritura. Meus irmãos, o que está escrito na Bíblia vem do coração de Deus, é formado na mente de Deus e vem para nós. Deus fala na sua palavra que está escrita, mas Deus também fala queimando o coração da gente. Olha aqui, esses dois discípulos dizem em Lucas, no versículo 24, no versículo 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Arde o coração, queima o coração. O grande segredo está aqui. Quando eles vão andando com Jesus, que se aproximavam da cidade, Jesus fez menção de continuar andando. Lógico que ele queria ser convidado. Ele sempre quer. Mas ele não se oferece. Aí eles constrangeram a ficar com eles. Entra. O dia já declina. Entrou com eles. Até agora, 2 discípulos. Olhe quem está andando com ele. Quem está andando com eles o caminho todo é o próprio Deus. Jesus Cristo já estava com o corpo transfigurado. Aquele corpo que ele aparece e desaparece. Andou com eles o sábado todo, explicando a Escritura, trazendo versículos. Eles ouviam aquela voz, o coração ardia. Eles convidaram Jesus para a casa deles, ele entrou. O Cristo ressuscitado entrou na casa deles, assentou-se. Eles convidaram para a mesa, o Cristo ressuscitado aceitou. E quando Jesus está na mesa dos seus discípulos, ele é o mestre. A Bíblia diz que aconteceu quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo o partido lhes deu. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu.
Eu fico pensando o seguinte: Jesus Cristo foi preso quinta-feira à noite, logo depois do jantar da Páscoa. Apanhou a noite toda. Levado para Pilatos, de Pilatos ele é levado para Anás, de Anás vai para a casa de Caifás, na casa de Caifás volta para Pilatos, de Pilatos vai para Herodes, torna a voltar aos empurrões, aos trambolhões, aos pontapés. Isso a noite toda, de quinta para sexta. Sexta ele é crucificado. Não seria compreensível que agora, domingo, ele descansasse? Mas ele andou o domingo todo. Por quê? Porque esse é Jesus. Ele estava interessado nos seus discípulos. Agora, só agora, depois de pregar o sábado todo, se assenta à mesa e se revela. Então, nós temos que chegar a uma conclusão: que Jesus se revela a quem se assenta com ele. Ele podia ter se revelado no caminho. Não. Ele se assentou quando ele se revelou, quando andaram com eles. Eu digo para eles, para vocês, eu tenho mais de 40 anos pregando a palavra. Tudo o que eu prego nas horas em que eu aprendo, nas horas que eu estou a sós com Jesus. Nas horas eu prego a palavra, eu pego a palavra, eu abro a palavra. E nessas horas, tudo, por exemplo, eu fui dormir ontem, achando que hoje eu ia pregar sobre aquela menininha, que eu gosto tanto, de Naamã. Tudo pronto. Hoje de manhã, fui orar por vocês, orar. Não era isso não, era Lucas 24. O que Lucas 24 tem a ver com a reunião das mulheres, eu não sei, mas eu tenho que entregar o que eu recebi. Ele se revela a você quando você se assenta com ele. Ele faz questão dessa comunhão. Ele não se revelou antes. Olha aqui. Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido. Ele partiu o pão. E quem ia comer do pão? Quem estava à mesa. Ele se revelou e desapareceu. Quantas vezes nós queremos intimidade com Deus, mas nós queremos uma coisa fenomenal. Até hoje tem gente querendo ver o Mar Vermelho se abrir. O Mar Vermelho está lá. Deus abriu o Mar Vermelho uma vez. Até hoje tem gente querendo que ele abra de novo. Quantas vezes Jesus Cristo atravessou o Mar da Galileia? De barco. Uma vez ele andou sobre as águas. O povo quer que ele ande todo dia. Isso aqui, meus irmãos, essa intimidade. Isso de você chegar na sua casa, sentar na beira da sua cama e dizer: Pai, eu estou aqui com o Senhor. Olha os meus filhos. Olha a minha família. Hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia que aconteceu isso. Conte a sua vida para Ele. Quando a gente ama uma pessoa, a gente compartilha as coisas com aquela pessoa. A gente conhece. É isso que Deus está querendo de você, minha irmã. É essa intimidade, é esse sentar à mesa. A Bíblia aqui não está dizendo que era um banquete. A Bíblia está dizendo que ele sentou à mesa. Ele partiu o pão com a mão. E ele se revelou. Eles não tiveram nem como comer o pão, eles correram de volta para Jerusalém, para chegar lá
e dizer e saber que Jesus já tinha ido na frente lá. Então, quando nós pensamos nessa escritura, nós vemos que Jesus estava dentro da casa deles, mas eles não reconheceram. Se nós pensarmos do ponto de vista espiritual, o que está acontecendo na nossa casa, que Deus está ali e você não vê. Deus está ali e você não vê. Demorou muito para eu chegar a esse ponto, para eu saber que Deus está onde eu estou. Eu amarrei esses 2 dedos por mais ou menos 9 meses. Eu só tirava para tomar banho. Eu comprei uma porção de fitilhos desse aqui, que eu tenho na minha Bíblia. Eu fui no armarinho e comprei. E eu amarrava esses 2 dedos. Eu dirigia, tomava banho, trocava. As pessoas perguntavam o que é isso, é fitinha do Bonfim? Eu dizia, não, é do Bom Começo. Irmã, porque a senhora amarrou o dedo? Não, não vou dizer. Eu tinha vergonha de dizer para o povo que eu botei, porque cada vez que eu movia a mão, eu me lembrava, Deus está aqui. Porque eu amarrei o dedo para perceber. Deus está aqui. Quantas coisas ruins eu deixei de fazer, porque eu percebia que Deus está aqui. Até que eu não precisei mais. Chegou ao ponto de quantas vezes parece que Ele está com a mão sobre os meus ombros. Por quê? Eu me esforcei para desenvolver, viver na presença de Deus. Você pode fazer isso. As pessoas me dizem, mas a senhora anda por aí sozinha? Crente me diz isso. Como é que eu estou sozinha? Não estou. É preciso que você saiba, minha irmã, esses 2 discípulos, Deus, o Cristo ressurreto, estava dentro da casa deles e eles não sabiam que era um homem. Melhor do que isso, era o mestre deles. Eles não reconheceram. É preciso que nós busquemos isso. Mais e mais. Perceber a presença de Deus onde nós estamos. E não apenas perceber, mas viver a presença dEle. Porque Ele espera por esse tempo de intimidade conosco. Ele quer essa intimidade conosco. Se nós temos fé para outras coisas, precisamos ter fé para saber que Deus nos criou para Ele. Ele deseja que nós estejamos interessados nele, porque Ele nos quer para Ele. Você, procure um método, não sei como você vai fazer, para você desenvolver este conhecimento de que Deus está aqui. Se você lembra dele ou se não lembra, Ele está aqui. Está sempre. Sempre, sempre. Mesmo quando nós não nos apercebemos, Ele não deixa de estar ali. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós somos discípulos de Jesus Cristo, Teu Filho. Nós te pedimos neste momento, Senhor, cria em nós uma disposição profunda nos nossos corações, para que possamos perceber que a Tua palavra é a verdade, e que foi o Senhor que disse, eu estou convosco todos os dias. Então, isso é a verdade que nós queremos viver. Ajuda-nos a viver esta palavra, sabendo que isso não é uma afirmação virtual, mas é a única verdade real que existe. É a Tua presença onde quer que estejamos. E por isso,
que nós tenhamos a liberdade de falar contigo tudo o que quisermos, aonde quer que estejamos, do modo que queiramos falar, mas que nós possamos viver ligados na tua presença e saber que nada existe de mais valioso do que a tua palavra. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus.